Os membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro querem deixar para você esta mensagem. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A gente com certeza não sabe o que você está passando, como está sendo o seu domingo, como será a sua semana, mas queremos dizer para você que Deus sabe, Deus está acompanhando você. Entregue seu coração, entregue sua vida, entregue o seu problema, a sua ansiedade para Ele, porque Ele está olhando para você. Sim, Deus cuidará de ti. É esta mensagem que nós queremos deixar para você nesta noite. É muito bom receber todos vocês. Nós, desta igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, nos sentimos honrados em receber todos vocês. Talvez a melhor palavra fosse essa: obrigado por você nos receber aí onde você está, no seu coração, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Estamos abrindo uma nova oportunidade para você. Essa oportunidade chama-se Foi Aqui na PIB. É isso mesmo. O título desta peça é Foi Aqui na PIB. E você vai completar: foi aqui na PIB que aconteceu este fato, aconteceu outro fato, foi aqui na PIB que eu aprendi tal coisa, que eu me relacionei, aprendi a me relacionar com as pessoas, foi aqui na PIB. O que de bom aconteceu na sua vida aqui na PIB, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro? Se você quiser participar deste momento breve, somente 2 minutos, você vai entrar em contato com este e-mail, pibrj137@gmail.com. As irmãs Aline Rodrigues e Clarice Rodrigues irão conversar com você e explicar para você qual é a melhor forma de você mandar este vídeo para nós, a forma de você gravar o vídeo, e aí colocaremos nos cultos da nossa igreja esta sua mensagem Foi Aqui na PIB. Já neste culto nós teremos um testemunho de uma pessoa que teve uma experiência aqui na PIB e ela quer compartilhar com você. É claro que você vai escolher uma mensagem, vai escolher uma experiência e vai falar sobre ela durante 2 minutos para que a gente possa conhecer
essa sua experiência aqui na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Tenha uma linda noite, restante de noite, tenha uma semana abençoada, porque Deus cuida de ti. E também Deus pode cuidar dos outros através de você. Então diga isso para você: Deus cuida de mim. Mas diga isso também: Deus cuida do outro, dos outros, através da minha vida. Se disponha a ajudar alguém, se disponha a olhar para alguém, se disponha a sentir a dor de alguém, a necessidade de alguém e servir alguém durante essa semana. Olá, me chamo Felipe de Matos e foi aqui na PIB, mais precisamente no programa Música e Meditação, transmitido pela Rádio Metropolitana AM aos domingos, que desde a minha infância eu desenvolvi o prazer e a alegria de ir à casa de Deus e meditar na palavra de Deus. Eu nasci aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas eu fui criado em Belfor Roxo. E lá em Belfor Roxo eu congregava também na Igreja Batista e tinha o prazer de todas as manhãs ouvir esse programa. Os meus pais sintonizavam a programação da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e ali, enquanto eu acordava, tomava meu café da manhã e tomava meu banho para ir para a igreja, eu ouvia as mensagens, ouvia os hinos cantados pela congregação, as participações musicais, e era um momento muito prazeroso para mim. Essa trilha sonora marcou os meus domingos pela manhã. E depois de alguns anos, agora em 2015, para ser mais preciso, eu me tornei de fato membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, né? E desde então eu tenho colaborado também para esse ministério, né, juntamente com a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Igreja, e o Ministério de Música. E tem sido um prazer muito grande para mim poder unir forças para poder fazer com que essa mensagem que a gente carrega, a mensagem do Evangelho, ela seja transmitida a pessoas que, como eu, congregam em outras igrejas, né? E também aquelas pessoas que não conhecem a Palavra de Deus e que, a partir dessa programação, desse conteúdo, podem conhecer a Palavra de Deus. Então, é muito importante esse trabalho de comunicação, de transmissão. O tempo hoje é outro, né? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que é a internet. O rádio também continua aí, mas a internet consegue potencializar isso e levar isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Então é um prazer muito grande poder participar dessa história juntamente com a PIB do Rio de Janeiro e sermos um em Cristo, né? Unindo forças para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe. Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Neste momento, vamos orar por membros da nossa igreja que se encontram doentes, que são Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Auricé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos e Edu Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, Diná Pinheiro, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por essa comunhão contigo através da oração. E nesse momento queremos colocar no seu santo trono
todos esses nomes que aqui foram declinados, que irmãos nossos que encontram-se doentes. Que tu, Senhor, acampe ao redor de cada um deles, ajudando nesse momento de aflição e dor. Que tu estejas com ele em seus lares ou então em aqueles que estão nos hospitais. Que tu seja o médico dos médicos, dirigindo a vida de cada um deles. Te pedimos, Senhor, que tu acampe ao redor daqueles que também estão cuidando desses doentes, Senhor. Dos enfermeiros, dos médicos, dos cuidadores, que eles sejam também abençoados por ti. Esteja conosco nessa noite, estenda suas mãos sobre o nosso pastor, sobre o culto que teremos. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Nada a declarar é o título da nossa mensagem nesta noite. Senhor querido, declaramos que dependemos de Ti, absoluta e totalmente. Nossos pensamentos querem nesta hora se alimentar dos Teus. Nossos corações querem se alimentar das Tuas emoções, dos Teus sentimentos. Nós oramos agora pedindo que nos fales, que nos desafies, que nos convenças, que nos mudes, em nome de Jesus. Amém. Em 2013, houve, no município de São Paulo, um debate acalorado, porque é melhor você ouvir a história. O prefeito da cidade de tal lugar, fulano de tal, vetou uma proposta aprovada na Câmara dos Vereadores, que tinha como objetivo instalar placas com os dizeres: este lugar, nome da cidade, é do Senhor Jesus. A proposta é de autoria do vereador fulano de tal, do partido tal, e teve apoio de todos os 27 vereadores da cidade. Mas quando chegou nas mãos do prefeito, a proposição foi vetada por inconstitucionalidade. Em entrevista, depois, o prefeito explicou: o objetivo da proposição era prestar uma homenagem, valorizar o trabalho dos evangélicos, mas acredito que o resultado atingido seria outro, disse o prefeito. Na opinião dele, se fosse sancionada, a lei feriria a laicidade do Estado e desrespeitaria pessoas não cristãs. Ele pergunta: como reagiriam os católicos, o pessoal de Umbanda, Candomblé e muçulmanos, que são muitos na cidade, os sem religião? Cada um ia querer a sua placa. Já o autor do projeto contesta e diz que apresentou a proposta porque, neste lugar, nesta cidade, mais de 90% da população se declara cristã. Que 100% se declarasse. Vamos comparar esta declaração com a verdade das Escrituras. E comparando as duas, seja nosso propósito, em primeiro lugar, seja nosso propósito não declarar o que o Senhor Jesus não declarou. Meus irmãos, simples, fácil de entender. Se o reino de Deus não é deste mundo, como Jesus disse perante Pilatos, lá em João 18:36, se o reino de Deus não é deste mundo, então esse reino não precisa de território, não precisa de território, não precisa de exército para defendê-lo, porque território pressupõe um exército para defender o território. Não precisa de governo, de parlamento evangélico religioso, não precisa de leis, nós não precisamos de uma xaria evangélica, nós não temos um talibã cristão. Então, se esse reino não precisa de território, nós não precisamos declarar que o Senhor Jesus é o Senhor deste território, até porque Jesus não quer tomar posse de território nenhum.
Jesus quer tomar posse dos corações das pessoas que habitam nos respectivos territórios. E foi isso que Pedro disse em 1 Pedro 3,15, antes reverenciai a Cristo como Senhor, onde? No coração. No coração. Por isso Jesus ordenou que a sua igreja fosse a todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura. É a criatura que importa, não é o território onde a criatura habita. Ou, na versão de Mateus, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Irmãos, esta tarefa, a tarefa missionária da igreja, a tarefa evangelística da igreja, representa e acarreta muito trabalho, muito investimento, muita oração, muita semeadura. Foi o que fizeram as igrejas primitivas em Jerusalém, em Antioquia, em Filipos, até a igreja de Corinto, em todo lugar. Raciocina comigo, é extremamente cômodo praticar o evangelho da declaração. Declaramos que Jesus é o Senhor do Rio de Janeiro. É muito cômodo fazer isso, porque é literalmente da boca para fora. Jesus não nos chamou para ficar declarando isso e aquilo, Jesus nos chamou para testemunhar da sua graça, e esse testemunho inclui uma vida de santidade e compromisso público com Ele. E às vezes esse compromisso é tão profundo e tão comprometedor, que pode exigir a nossa própria vida, o nosso próprio sangue. É comum ainda hoje, em certas culturas fechadas para o cristianismo, o cristão selar a sua fé com o próprio sangue. Não seria muito mais fácil declarar que o Afeganistão pertence a Jesus? Eu aposto que muito soldado americano, que esteve lá esses 20 anos, aposto que muito declaro que essa terra é do Senhor Jesus. Não é, Jesus não quer terra, Jesus queria e quer o coração do povo do Afeganistão. Então, o retorno que nós temos quando pregamos o Evangelho, não é espaço na mídia, não é ocupação de postos de importância no governo. Na verdade, a história tem mostrado que quando a igreja consegue poder temporal, quando ela ascende, quando ela sobe na escala social e política, sabe o que acontece? Batata, ela perde poder espiritual. Pode ver, futuca a história, é só conhecer a história. Toda vez que a igreja sobe politicamente, ela desce espiritualmente. Então seja nosso propósito não declarar o que o Senhor Jesus não declarou. Segundo lugar, seja nosso propósito declarar que Jesus quer sim ser Senhor do brasileiro. Eu estou lendo um livro de um pastor coreano, cuja igreja passa de 10 mil membros. Aliás, desde meados da década de 70, a Coreia do Sul tem experimentado um maravilhoso crescimento das igrejas. Cerca de 4.000 novas igrejas são organizadas a cada ano. Cada ano, 4.000. Ou seja, mais de 10 novas igrejas por dia. Por dia. Hoje a Coreia do Sul pode se orgulhar do fato de que de cada 4 habitantes, 1 é crente. O livro que eu estou lendo, desse pastor coreano, foi escrito em 2003. O nome dele é John Oak. Ele faleceu em 2010. Mas no livro, publicado em 2003,
ele já lamentava que o crescimento dos evangélicos na Coreia não tornou melhor a sociedade coreana. Não tornou. E ele cita um estudo da Transparência Internacional que mostrava que em 1996, numa pesquisa com 54 países, a Coreia ficava na 27ª posição no índice de corrupção. Corrupção. Ou seja, o povo entrando para as igrejas, mas a corrupção continuava comandando o coração. Um artigo, diz o pastor, eu copiei do livro, um artigo num jornal declara que 67,8% dos que foram empossados como ministros do governo coreano entre 93 e 97 eram crentes, ou seja, 67, quase 68% dos ministros eram crentes. Apesar disso, nossa sociedade tem ido de mal a pior, diz ele, tanto mental quanto moralmente. Um exemplo disso é quando os líderes, os anciãos, que ele chama lá, quando os anciãos da igreja se envolvem em escândalos. É um sinal de que as igrejas coreanas não estão cumprindo o seu papel na sociedade. Se os cristãos não conseguem ser sal neste mundo, conclui, então esse cristianismo é uma piada. Muito forte, eu achei muito forte. Agora, similarmente, apenas declarar que o Brasil é do Senhor Jesus não muda em absolutamente nada a situação do nosso país. Só ficar declarando que Jesus é Senhor, vamos continuar tendo os mesmos índices de corrupção lá em cima e cá embaixo. Não vamos ter um país melhor com esse tipo de cristão que estamos produzindo hoje. O tipo de cristão que vive declarando que Jesus é o Senhor desta terra. Enquanto alguns de nós declaram que Jesus é Senhor do Brasil, quase 21 milhões de brasileiros continuam envenenando os seus pulmões com nicotina. Declarando, mas fumando. Em 2019, 26% da população tinha o hábito de consumir álcool, pelo menos uma vez na semana, diz o Correio Brasiliense. E as drogas? Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, feita em 2017, mostra que 3,5 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas recentemente, 2017 por ali. Dos entrevistados, 208 mil disseram ter usado crack nos 30 dias anteriores ao levantamento. Ainda segundo a pesquisa, 10% dos brasileiros relatam ter usado drogas ilícitas uma vez. 7,7% da população consumiu maconha, haxixe ou skunk. 3,1% cocaína, 2,8% solventes e 0,9% crack. Além de drogas ilícitas, o estudo mapeou o consumo de álcool. 16,5% dos participantes indicaram abusar na dosagem. Homens consumiam, numa única ocasião, 5 doses ou mais de bebidas. Mulheres, 4 doses ou mais. Declarar não adianta. E a criminalidade? Outra coisa que nos apavora. A taxa de homicídios no Brasil é de 30 a 35 homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Colocando o Brasil, então, entre os 20 principais países por taxa de homicídio doloso. 20 principais.
O Brasil é o país com o maior número de homicídios dolosos do mundo, com 57 mil casos em 2018. Será que eu preciso exibir números de estupros, de agressão de marido contra a mulher, trabalho escravo, tráfico de órgãos, prostituição masculina, feminina, prostituição de adultos e, infelizmente, até de pedofilia? Os mesmos lábios que declaram que Jesus é o Senhor do território só sabem se expressar falando palavrões que fariam nossos avós desmaiarem de vergonha. Sabe por que tudo isso? Porque segundo Hebreus 2:8, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Infelizmente, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Em último lugar, seja nosso propósito reconhecer e evitar as doutrinas estranhas. As cartas do Novo Testamento já refletem essa preocupação. A preocupação de Paulo, de Pedro, de Judas, de João. Eles escrevem preparando os crentes para que eles identifiquem as doutrinas estranhas e as evitem. O autor de Hebreus, seja ele quem quer que tenha sido, diz: não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Como identificar doutrinas estranhas, né? Talvez você esteja se perguntando isso, e é uma pergunta excelente. Há alguns conceitos que nos ajudam a identificar essas doutrinas estranhas. Primeiramente, para não ser estranha, uma doutrina precisa ser cristocêntrica. Porque não adianta uma doutrina falar de tudo e não falar de Cristo, ou de não apontar para Cristo. Muitas das doutrinas que hoje ressurgem no cenário evangélico são doutrinas antropocêntricas, isto é, elas têm o homem como centro e não Cristo. Nós temos que ser como Jesus era e fazer como Jesus fazia. Lucas 8:1 diz: depois dessas coisas Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, gritando: está declarado, declaro que esse território pertence ao Pai. Não, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. Cristocêntrica. Mas para não ser estranha, uma doutrina precisa também ser bibliocêntrica, centrada na Bíblia. Meus irmãos, há muito conteúdo doutrinário centrado em emoções, ou centrado na experiência pessoal de alguém que estava orando e aí foi levado até o trono da presença de Deus, e lá Deus falou para ele, falou: olha meu irmão, volta lá embaixo e diga que a coisa está preta lá embaixo. Todo mundo sabe que a coisa está feia aqui embaixo. O pecado enfeiou toda a realidade, toda a história do mundo e até da igreja. Então, a doutrina tem que ser bibliocêntrica, porque quando a Bíblia fica de lado, sabe o que acontece? As heresias assumem a direção. Eu recebi há algum tempo, pouco tempo, uma cópia de um artigo intitulado 4 episódios e muitas inquietações, escrito por um pastor de uma vertente da Assembleia de Deus, pastor Ricardo Gondim. E ele escreveu o seguinte, ele
diz no artigo antes que trocou os nomes são fictícios, mas as histórias são verdadeiras. O pastor Carlos Feijó, nome fictício, voltou para Curitiba, pode ser outro lugar, depois de uma semana em um seminário de batalha espiritual. A equipe que ministrou o curso ensinou-lhe a decretar, abre aspas, decretar sua cidade para Deus, fecha aspas. Você tem que decretar sua cidade para Deus. Esta cidade agora é de Deus, que nem queriam fazer lá os vereadores daquele município paulista. Ali, no curso de batalha espiritual, aprendeu como identificar os limites do seu município e declarar que ele pertence a Jesus Cristo. Aprendeu mais. Se a igreja não souber reivindicar o que pertence ao Senhor, o que é reivindicar o que pertence ao Senhor? O diabo continuará com direitos legais sobre as vidas, espalhando miséria. O pastor foi para casa e orou. Com lágrimas rolando pelo rosto, se propôs a jejuar. No terceiro dia do jejum veio-lhe o que também considerou uma brilhante revelação divina. Há muitos anos aprendera que tanto os leões como os lobos urinam para demarcar o seu território e impedir a invasão de outros machos. Ele precisava fazer o mesmo, como legítimo representante de Jesus, o leão da tribo de Judá. Naquela semana, convocou seus parceiros de ministério para saírem pela madrugada urinando em pontos estratégicos da cidade. Gastaram algumas horas na empreitada. Um comboio de carros percorreu vários quilômetros com muitas paradas. Beberam litros e mais litros de água, porque precisavam de muita urina para uma cidade tão grande. O comentário do pastor Gondim é devastador. Muito sangue já foi derramado, muitas vidas sacrificadas e muitos missionários afadigados para que testemunhássemos tanta superficialidade. Além disso, continua ele, tais práticas produzem um estrago imensurável em vidas. Muita gente já perdeu a fé. Qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico, depois que passa a euforia do fanatismo, se sentirá envergonhada de um dia haver participado de ambientes onde imperam tantas tolices. Acabam trilhando o caminho do cinismo ou da revolta, ambos muito trágicos. Torna-se necessário que aconteçam denúncias internas para que o evangelho não se desfigure em Paulo disse, outro evangelho. Há muito joio dentro das igrejas evangélicas e ele não se parece em nada com o trigo, pelo contrário, dá-nos vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Protestemos antes que só dê vontade de chorar. É isso que eu estou querendo dizer. Se você e eu, se nós nos distanciarmos da palavra, meu irmão, vamos ser presas fáceis de gurus de todo tipo, de revelações de última hora. Toda hora vai chegar alguém voltando lá do trono celestial, trazendo que agora sim, ele traz a receita para nós transformarmos todo mundo em evangélicos, em cristãos. Para não ser estranha, uma doutrina precisa ser cristocêntrica, precisa ser bibliocêntrica. E por fim, para não ser estranha, uma doutrina precisa ser agregadora. Esse é um traço da boa doutrina, ela une a igreja e não
trabalha, e trabalha sujo, e trabalha feio para dividi-la. Meus irmãos, fazemos nosso o lamento de Hebreus. Agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. E eu leio isso, e eu constato isso com tristeza, infelizmente. Então trabalhemos para que todo brasileiro possa dizer: Jesus Cristo é meu Senhor. Dá trabalho? Dá trabalho. Precisa investimento? Precisa. Requer oração? E como? Mas vale a pena. Esta sim é a obra que o Senhor quer que nós façamos enquanto é dia. Ó Deus, perdoa-nos. Como facilmente nós desfiguramos o Teu Evangelho. Como facilmente somos levados a crer em propostas fantásticas. Mas, Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra e seguir os passos do Teu Filho. Ajuda-nos, pois, a combater o mal com a mensagem do bem. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Prezados irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a propósito das comemorações dos 137 anos de organização de nossa igreja, venho nesta oportunidade anunciar que a oferta de aniversário será destinada meio a meio para 2 propósitos. O primeiro é completar a reforma do sistema elétrico da igreja, que foi dividida em etapas,
algumas delas já concluídas com sucesso. O segundo é destinar recursos para a Escola Vitória. Essa nossa escola tem operado com maestria no ambiente da pandemia, utilizando-se da técnica de aulas híbridas, presenciais e remotas. Seus desafios financeiros têm sido superados pela graça de Deus e por conta do grande apoio que tem recebido da igreja, incluindo o engajamento de diversos membros e interessados no plano de adoção de alunos. A parte da oferta do aniversário da igreja em 2021 destinada à Escola Vitória deverá ser usada na renovação de certos itens, especialmente materiais para as aulas de educação física, melhoria do laboratório de informática, renovação e manutenção de brinquedos educativos para o segmento infantil e melhoria da quadra poliesportiva. Parabéns à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro pelo seu aniversário de 137 anos. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos outro culto e você está convidado a cultuar ao Senhor conosco, no conforto da sua sala, no seu sofá. Você pode adorar a Deus junto com o povo de Deus. Quarta-feira, 19h30, diretamente da Casa Pastoral. Eu quero encerrar pedindo a bênção do Senhor sobre nós, e eu quero desejar antes a você um feriado maravilhoso, tranquilo. Estamos orando pela paz nas cidades e nos campos, paz entre as torcidas diferentes. É muito bom ter pessoas pensando de um jeito, de outro, mas não precisamos fazer guerra. Deus odeia a guerra, então vamos lutar pela paz. E por isso eu quero deixar com vocês Romanos 15:33 de novo. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Poderosas são as mãos me guiando e dando proteção. Eu creio sim, alguém orando por mim. Teus anjos olham. Teus anjos olham por mim. Tantas lutas até chegar ao lar, mas ação virei pra te encontrar. Eu creio sim, teus anjos olham por mim. Tenho andado em campos áridos, sobre pedras eu dormi, e em
ainda assim eu prosseguia, com certeza e fé, sempre alguém está orando todo o tempo por mim. Alguém orando por